senhoras e senhores, hoje é 17 de agosto de 2025, são 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, é bastante irônico o que eu vou revelar hoje aqui para você. Nos Estados Unidos surgiu uma forte discussão que mostra que talvez a solução para sancionar e para punir o Eduardo Bolsonaro, um agente de lesa-pátria, um quinta coluna, que vem cometendo altíssima traição contra o país, se valendo de uma modificação na nossa Lei de Segurança Nacional, promulgada em 2021, sob a caneta BIC do Jair Bolsonaro, que não pune crimes de lesa-pátria, né? Só se tiver uma conspiração com o governo estrangeiro e resultar em guerra, em atos de guerra concretos, sei lá, bombardear o Brasil, né? Matar alguma figura pública aqui, um agente estrangeiro, mas é uma lei deficiente que inclusive está já sob estudo para reforma. Mas acontece que nos Estados Unidos, essa é talvez a beleza da democracia. Mesmo nos lugares em que um autocrata como Donald Trump chega ao poder, existem instrumentos para se contrapor a ele. Após o escândalo de Watergate nos anos 1970, foi reforçada uma lei chamada Foreign Agents Registration Acts. Essa é uma lei sob o codinome, sobre a sigla FARA, que é uma lei de registro de agentes nos Estados Unidos, é uma lei de registro de atividades políticas nos Estados Unidos, que obriga quem exerce funções como lobby, como tentativas de produzir efeitos políticos na sociedade norte-americana, estadunidense, tenha que se registrar e declarar uma série de coisas, fontes de financiamento, as ligações políticas, muitas coisas que o Eduardo Bolsonaro nunca revelou e que o governo Trump não revela. Como é que está funcionando essa relação entre Eduardo Bolsonaro, o tal Paulo Figueiredo, capanga de Eduardo Bolsonaro, e o governo Donald Trump? Isso tem uma exigência dessa lei, a FARA, de deixar tudo claro, explicitado, como o Eduardo Bolsonaro está se mantendo nos Estados Unidos. Tem que estar explicado de onde vem o dinheiro, quais são os interesses por trás disso. Tem um agente estrangeiro querendo que o Eduardo Bolsonaro promova tudo isso? Tem sim, o pai dele, o Jair Bolsonaro. Isso tudo tem que ser disciplinado pela lei norte-americana, porque se não fizer isso, ele pode, se ele não se registrar sob essa lei, ele pode ter que pagar uma multa de $250 mil e pegar 5 anos de cadeia. Só que 5 anos de cadeia nos Estados Unidos não são como 5 anos de cadeia no Brasil. Nos Estados Unidos, se você for condenado a 5 anos de cadeia, você vai ficar 5 anos na cadeia. Você entendeu? Então, quer dizer, ao contrário, se o Eduardo Bolsonaro explicar tudo, e se o governo Trump explicarem tudo, eles vão ter uma série de complicações, porque o que eles estão fazendo é ilegal, e isso já na imprensa estadunidense. Você tem a ONG Open Democracy, que é uma ONG inglesa, que eu vou apresentar para você aqui, uma matéria deles sobre esse caso. Toda essa pesquisa que eu vou apresentar para você, eu fiz em vários sites da imprensa norte-americana, estudos, leis, e também eu fiz esse estudo com base no que está já escassamente sendo discutido aqui no Brasil sobre esse assunto. Mas uma lei, o que é bastante irônico é que uma lei dos Estados Unidos vai servir
para fazer com o Eduardo Bolsonaro aquilo que uma lei brasileira não consegue. E o fato é que o Eduardo Bolsonaro ele pode ser ajudado pelo Trump, acobertado pelo Trump, porque quem vai tocar isso para frente nos Estados Unidos é o Ministério Público deles, que atua, aqui é o MP, lá é o DOJ, D-O-J, que é o Department of Justice. E o DOJ, o Departamento de Justiça, o Ministério Público deles, assim como é aqui no Brasil, o Attorney General, que é o Procurador-Geral, que é a Pamela Bondi, foi indicada por Trump, é indicado pelo presidente e tem relação com o governo, mas tem independência total. Uma vez nomeado, é como aqui no Brasil. O Lula nomeia o PGR e depois o PGR ele tem liberdade para atuar independentemente. Claro, você veja o que fez o Jair Bolsonaro. Ele colocou o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República e o Aras foi submisso a ele. Porém, isso pode gerar toda uma investigação nos Estados Unidos, vai expor o Eduardo Bolsonaro e pela primeira vez o Eduardo Bolsonaro vai se ver alvo na mídia como violador de uma lei lá dos Estados Unidos. E as pressões podem se tornar muito fortes em cima dele, então é um inconveniente gigantesco para o Eduardo Bolsonaro e para o capanguinha dele, né, que está sempre do lado dele, aquele baixinho, o Paulo Figueiredo. Esses dois, eles vão estar bastante complicados lá, vão ter que responder, vão ter que comparecer a audiências, vão ser citados, e o Trump ele não tem como impedir. Tudo bem, ele pode até conseguir fazer com que o Departamento de Justiça recolha tudo, mas há uma discussão muito forte nos Estados Unidos, desde o escândalo de Watergate, nos anos 70, sobre a independência do DOJ, do Department of Justice. Então, quer dizer, nós estamos aqui em um momento em que o jogo vai começar a se equilibrar um pouco mais, há muita coisa ainda para acontecer, inclusive aqui no Brasil, com a ordem de captura internacional, se for decretada a prisão do Eduardo Bolsonaro. Então, ele não perde por esperar esse quinta coluna, lesa pátria, bandido e golpista. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Government or business who seek to influence U.S. policy to register with the Justice Department. Its aim is to reduce the influence of foreign governments on U.S. policy. It's not designed to catch U.S. citizens spying for foreign countries, like the Espionage Act used on Aldrich Ames and Julius and Ethel Rosenberg. Think less about dead drops of information at mailboxes after midnight and more subtle maneuvering of politics to make it easier for some foreign countries to do business in America. Some high-profile, unregistered foreign agents cases include Senator Bob Menendez and Egypt, former Trump campaign chair Paul Manafort in Ukraine, and Fuji's rapper Pras Michel in China. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. Bom, o que você acaba de ver, o segundo vídeo, é referente a Pamela Bondi, que é a Attorney General, que é a Procuradora-Geral da República dos Estados Unidos. Muito bem, isso é só ilustrativo de a quem caberá julgar a
inserção de Eduardo Bolsonaro na lei de registro que os Estados Unidos, a FARA, essa lei de registro, que é exigida para que o Eduardo Bolsonaro faça aquilo que ele tem feito nos Estados Unidos, exerça essa atividade que ele tem exercido nos Estados Unidos. Essa lei, ela se baseia, esta reportagem que eu vou passar para você agora, ela se baseia em fontes oficiais e artigos publicados na imprensa estadunidense. O material foi compilado e adaptado de modo a retratar a intensa discussão que permeia os Estados Unidos sobre violação de Eduardo Bolsonaro à Foreign Agents Registration Act, a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Ela foi promulgada em 1938 nos Estados Unidos e administrada pelo Departamento de Justiça do país, sob a sigla do Departamento de Justiça DOJ, Department of Justice. Trata-se de um órgão equivalente ao nosso Ministério Público. A lei exige que indivíduos ou entidades que atuem como agentes de mandantes estrangeiros se registrem no Departamento de Justiça caso exerçam determinadas atividades naquele país, incluindo advocacia política, lobby, relações públicas ou disseminação de informações para influenciar a política ou a opinião pública americana. E, então, isso é basicamente aquilo que está acontecendo com a atitude do Eduardo Bolsonaro lá. E aí essa lei, a FARA, Lei de Registro, para esse tipo de atividade, já vem sendo usada, não é? Ela foi reformada nos anos 70 durante o governo do Richard Nixon, não é? Que teve o escândalo de Watergate, em que o Nixon, que era republicano, mandou espionar o Partido Democrata, instalou escutas tal, e usou os órgãos de inteligência do governo dos Estados Unidos, e é mais ou menos que nem a BIM paralela, que ele sofreu impeachment, por isso aí ele renunciou antes de ser empichado. Autoridades da Geórgia já lançam a primeira investigação da FARA. Isso aconteceu recentemente, ameaçando ONGs com acusações criminais. Tbilisi, Geórgia, 6 importantes organizações não governamentais, ONGs da Geórgia, relataram ter recebido cartas ameaçadoras do Departamento Anticorrupção, marcando a primeira investigação oficial sobre a controversa Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, FARA, adotada no início deste ano. A medida sinaliza a intenção do governo georgiano de aplicar lei contra os críticos, ao contrário de edições anteriores. Só que aí você tem, né, por exemplo, a Transparência Internacional atuando ali, né? Então é preciso de saber direitinho, mas essa lei ela está sendo usada para, agora, nesse momento, promover uma profunda crítica da atuação do Eduardo Bolsonaro e do capanguinha dele lá nos Estados Unidos. A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros foi promulgada em 1938. A FARA exige que certos agentes de mandantes estrangeiros envolvidos em atividades políticas e outras atividades especificadas pelo Estatuto divulguem publicamente, periodicamente, sua relação com o mandante estrangeiro e também o mandante estrangeiro, no caso, é o Jair Bolsonaro, né? Então vai ter que expor o uso dessa lei, a inserção, o acionamento dessa lei contra o Eduardo Bolsonaro vai criar muito problema para ele. Aqui você tem até um site, né, que explica como funciona essa lei. O que é a FARA? A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros impõe requisitos de divulgação e outras obrigações legais a qualquer indivíduo ou entidade que se torne agente de um principal estrangeiro, a menos que uma isenção se aplique. Mas, no caso, essas isenções, aí você tem todos os tópicos, né? O que é um principal agente estrangeiro, qualquer partido político estrangeiro, pode ser, qualquer indivíduo fora dos Estados Unidos, não é? Então, se aplica plenamente o que é um agente, tudo muito bem explicado, e é bastante longo o processo aqui, e eu fiz uma reportagem, eu escrevi uma reportagem que vai estar na comunidade aqui do canal, então você pode
ter mais detalhes nela, porque o assunto é muito longo para um vídeo, né? Ficaria um vídeo gigantesco e tedioso. Mas essa lei de 1938, eu estou pegando sites aqui devidamente traduzidos como Responsible Statecraft. E ele faz uma reportagem muito importante. A mídia estadunidense, setores da mídia estadunidense, está caindo de pau em cima do Eduardo Bolsonaro e denunciando o que ele está fazendo lá. Veja essa reportagem. É de Nick Cleveland e foi publicado dia 8 agora. Filho de Bolsonaro, convenci Trump a impor tarifas ao Brasil. Eduardo Bolsonaro vem fazendo lobby em Washington há meses. O problema é que isso pode ser contra a lei, diz aí esse veículo. Em 1º de agosto, o governo Trump impôs uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, obrigando setores de alto volume, como café, carne bovina e têxteis, a se adaptarem à nova realidade. As tarifas surgiram graças a uma campanha de lobby de uma fonte improvável, o próprio Brasil. Enquanto outras entidades estrangeiras pressionam o governo americano para reduzir suas tarifas, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pedem mais. Eduardo Bolsonaro, financiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é o principal catalisador por trás dos esforços de lobby. E ao não registrar suas atividades, Eduardo Bolsonaro pode estar infringindo a lei. Veja só isso, as leis de lobby estrangeiro dos Estados Unidos. Há vários meses, o jovem Bolsonaro vem pressionando a Casa Branca e o Congresso dos Estados Unidos para que realizem uma campanha de pressão máxima com tarifas e sanções contra seu próprio país em resposta à acusação contra Jair Bolsonaro pelas autoridades brasileiras. O principal alvo da campanha de Eduardo Bolsonaro é Alexandre de Moraes, ministro supremo, que lidera as investigações sobre o presidente. Bolsonaro, pai, é acusado de tentar um golpe em 2022 para permanecer no cargo, que supostamente incluía um plano para envenenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assassinar Moraes. Alegando o risco de fuga, Moraes ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica como uma medida que o ex-presidente chamou de humilhação suprema. Na segunda-feira, a justiça brasileira foi além, colocando Jair Bolsonaro em prisão domiciliar após ele violar uma ordem judicial que proibia o uso de redes sociais. Apelidado de número 3 pelo pai, como se estivesse distribuindo patentes em um batalhão, Eduardo Bolsonaro mudou para os Estados Unidos em março e rapidamente se tornou o principal emissário e lobista da família no exterior. Ao lado de Paulo Figueiredo, neto do último ditador militar do Brasil, Eduardo Bolsonaro se reuniu com parlamentares americanos, incluindo o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Brian Mast, republicano da Flórida, o co-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, Chris Smith, e a vice-líder republicana Maria Elvira Salazar, republicana Flórida. Eduardo Bolsonaro também se gabou de sua estreita relação com a própria Casa Branca. Uma semana após a reunião, em 14 de maio, entre a comitiva de Eduardo Bolsonaro e o deputado Corey Mills, que perguntou ao secretário de Estado Marco Rubio durante uma audiência se ele consideraria sanções contra Moraes, isso está sob análise e há uma forte possibilidade de que isso aconteça, respondeu Rubio. Trump aparentemente levou o chamado à ação a sério, elevando os riscos para muito além das sanções direcionadas. Em 9 de julho, ele enviou carta ao presidente Lula anunciando as tarifas, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais, blá, 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 declarou Trump. Eduardo Bolsonaro comemorou imediatamente as tarifas de 50%, referindo-se a elas como tarifa Moraes, e respondeu em um vídeo em seu canal no YouTube atribuindo o mérito. Então você vê que é bastante crítica a matéria, né? E aqui a famosa ONG Open Democracy, que fala por dentro da campanha bolsonarista para impor sanções dos Estados Unidos a juízes, e o filho do ditador brasileiro e neto de um ex-ditador brasileiro estão pressionando o governo dos Estados Unidos para sancionar os juízes. E aqui ela faz também fortes críticas ao Eduardo Bolsonaro, e esses veículos dizem o seguinte: até o momento, Eduardo Bolsonaro não se registrou como agente estrangeiro sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, FARA, a lei americana sobre lobby estrangeiro, como representante para o Congresso Nacional. Eduardo Bolsonaro poderia se qualificar para uma isenção do registro como agente estrangeiro. No entanto, Josh Rosenstein, especialista em FARA
e sócio da Sandal Rife, explicou a Responsible Statecraft que, para isso, o Departamento de Estado precisa reconhecer seu papel como representante eleito e interpretar suas ações como estando dentro do escopo de suas funções. Um porta-voz do Departamento de Estado disse a esse site, a Responsible Statecraft, em um e-mail que a agência não recebeu nenhuma notificação de Eduardo Bolsonaro. Na ausência do formulário ou alguma notificação oficial semelhante ao Departamento de Estado, os regulamentos da FARA deixam claro que a isenção não está disponível, explicou Rosenthal. O Departamento de Justiça, que sob o governo Trump reservou as acusações da FARA apenas para casos de espionagem tradicional, dificilmente solicitará que Eduardo Bolsonaro se registre como agente estrangeiro. Então, a campanha de lobby de Eduardo Bolsonaro por sanções e tarifas deu certo até agora, mas sua jogada política pode sair pela culatra, diz o site, já que alguns possíveis aliados já estão culpando os bolsonaros pelas novas tarifas, deixando a família cada vez mais isolada politicamente. Uma nova pesquisa da Atlas Intel e da Bloomberg mostra que o índice de aprovação de Lula está agora acima de 50 pela primeira vez desde outubro de 2024. Então isso aqui é na imprensa americana que está pressionando o Eduardo Bolsonaro a se registrar na lei de registro de agentes estrangeiros. Veja, aí você vai me dizer, mas os Estados Unidos não vão fazer nada contra o Eduardo Bolsonaro, tal. Não é bem assim. O Departamento de Justiça está sob muita pressão. Essa Pamela Bondi, ela vai sofrer pressão em cima de pressão de todo lado nos Estados Unidos, inclusive o próprio corpo do Departamento de Justiça, porque o Departamento de Justiça não é independente, porque o governo indica o procurador-geral, né, que é o Ministério Público de lá. Mas você tem várias correntes que estão lá dentro há décadas, então não é tão simples. Há casos de contrariedade à vontade do presidente no Departamento de Justiça. A autoridade do presidente sobre o Departamento de Justiça põe em risco a independência. Então, quer dizer, há uma campanha, não é, muito forte nos Estados Unidos de pressão sobre o Departamento de Justiça americano, o Ministério Público americano. E agora, recentemente, né, The New York Times publicou essa matéria: o Departamento de Justiça se prepara para um teste de sua independência. Os planos do presidente eleito Donald Trump de empossar eleitores leais deixaram as autoridades temerosas de que ele pretenda cumprir suas ameaças de retaliação, mas esperançosas de que as normas do Estado de Direito possam se manter. Essa matéria é do fim do ano passado, logo após a eleição. Então, ali você tem uma pressão cada vez maior nos Estados Unidos, e isso está se traduzindo nas pesquisas que mostram que os Estados Unidos podem, inclusive, encurtar muito o mandato do Trump se ele perder as duas casas do Congresso. Já os próprios republicanos admitem que o Trump deve perder a Câmara dos Deputados, né, que é a Câmara dos Representantes que eles chamam lá. O Senado ele tem uma maioria mais folgada, porém não é uma maioria inexpugnável. Ele pode sim perder, já há pesquisas mostrando ele ele ficando inferiorizado em 2 cadeiras no Senado. Então, minha amiga, meu amigo, é como naquela música do Chico Buarque. Donald Trump vai passar, aquela música que diz: vai passar nesta avenida um samba popular. Essa música foi feita pelo Chico Buarque na ditadura para dizer que a ditadura ia passar. Tudo passa, inclusive o Donald Trump. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.